Bom dia, irmãos. Peço que vocês abram suas Bíblias em Gênesis 12. Na semana passada nós iniciamos uma série, pequena série, sobre a vida do pai da fé, Abraão. E hoje nós vamos pegar da sequência. Gênesis 12, vamos ler do verso 10 ao verso 20. Acompanhe com atenção, com fé, com expectativa, a leitura da palavra de Deus. Assim diz o nosso Senhor para a gente aqui hoje. Havia fome naquela terra. Assim Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa. E por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Baixe sua cabeça. Pai, nós nos curvamos diante da tua palavra, Pai. Ao ver essa tolice de Abrão, causada pela sua incredulidade, nós nos veremos no espelho, Senhor. Permita que nenhum de nós aqui, depois que fizer isso, vá e esqueça o que viu, como diz Tiago na sua carta. Mas que todos nós sejamos praticantes da tua palavra, que nós aprendamos com esses avisos e com o que o Senhor quer falar aqui com a gente. Trate-nos, Pai. Trata a nossa própria incredulidade, Pai. Trata as nossas próprias tolices, Senhor. Todos nós cresçamos na nossa fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta às irmãs, às mulheres casadas aqui da nossa igreja. Alguma vez o seu marido fez alguma coisa tola, mas tola mesmo, que colocou você numa furada? Hein? Alguns de vocês conhecem a famigerada história verídica, do rapaz que levou uma menina num desses restaurantes bem chiques, bem caros. Era o primeiro encontro deles e ele queria deixar uma boa impressão. Até aí tudo bem, não é? O problema é que ele foi tentar impressionar a moça, pedindo ao garçom o melhor vinho da casa, sem perguntar preço nem nada. E o garçom simplesmente obedeceu. Resultado, quando veio a conta de R$15 mil, o rapaz começou a passar mal. O gerente foi chamado, depois o dono do restaurante foi chamado, conversa daqui, telefona dali, pede desconto, negocia a forma de pagamento. A menina, a essa altura, foi embora para casa sozinha e o rapaz ficou lá, preenchendo o cheque no restaurante. Acho que não deu em casamento, não. Depois vocês podem perguntar ao Hugo, ao pastor Maurício, sobre essa história, eles conhecem maiores detalhes. Queridos, na história de hoje, nós veremos o marido fazendo uma lambança.
nós veremos um marido colocando a sua esposa numa verdadeira enrascada. Só que esse marido não é uma pessoa qualquer. Esse marido é Abrão, o mesmo Abrão que havia sido chamado por Deus, como nós vimos na semana passada. O mesmo Abrão que recebeu dele uma promessa. Deus tinha planos com Abrão. Ele iria usá-lo como canal da sua bênção para todos os povos da terra. E a pergunta que surge aqui nesse texto é a seguinte: será que o plano de Deus vai ser impedido pela tolice de Abrão? Hoje, meus irmãos, nós aprenderemos que Deus usa até mesmo os nossos pecados, as nossas tolices, para exaltar a sua glória e executar o seu plano maravilhoso. Ok? Essa é a mensagem do nosso texto. Fica a dica aí para as crianças que estão fazendo anotações. Vou repetir para vocês o resumo da nossa pregação, hein, crianças? Deus usa até mesmo os nossos pecados, as nossas tolices, para exaltar a sua glória e executar o seu plano maravilhoso. Ok? Nós veremos isso em 3 pontos. O nosso primeiro ponto aqui é o seguinte: nós, o povo de Deus, também passamos por momentos difíceis na caminhada que provam a nossa fé. Queridos, na semana passada nós fomos apresentados a Abrão, esse semita que morava lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Seu pai, que se chamava Terá, era um idólatra, pelo que vimos lá em Josué 24:2, não é? Ele servia a outros deuses. Então Deus chamou Abrão desse contexto de paganismo e o enviou a Canaã, dando a ele aquela promessa que tinha 4 elementos. Quem aqui se lembra dos 4 elementos que havia na promessa de Deus a Abrão? Primeiro elemento qual era? Descendência, uma descendência numerosa. Segundo elemento, a terra de Canaã, que Deus daria à descendência de Abrão. Terceiro elemento, proteção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E quarto elemento é o de propósito. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Seria através de Abrão que viria aquela prometida semente da mulher, não é? O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Bom, e nós vimos na semana passada que Abrão creu em Deus. Em obediência à palavra dele, ele pegou a sua família estendida e foi até Harã. E depois que o seu pai Terá morreu, então Abrão, Sarai e Ló finalmente descem para Canaã. E você reparou no nosso texto da semana passada? Abrão começou muito bem a sua jornada da fé. Já em Canaã, ele desceu até Siquém, até o Carvalho de Moré. Ali ele edificou um altar ao Senhor, invocou o nome de Deus. Ele fez a mesma coisa entre Betel e Ai. No meio dos povos cananeus pagãos, lá está o crente Abrão, invocando o nome do Senhor, adorando o Deus verdadeiro. E o texto da semana passada termina assim, com Abrão percorrendo de cima a baixo o território de Canaã, explorando a terra que Deus havia prometido a ele, adorando e servindo ao Senhor. Muito bem, Abrão, muito bem. E é aqui que começa o nosso texto de hoje. Dá uma olhadinha de novo, por favor, no versículo 10. Olha só. Havia fome naquela terra. Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Ué, será que a gente leu direito? Como assim uma grande fome na terra? Você notou que a palavra terra apareceu 2 vezes nesse versículo, dando ênfase? Como se o texto bíblico quisesse chamar a atenção nossa para o fato da terra, aquele segundo elemento da promessa de Deus, não é? Darei esta terra à sua descendência. A terra, meus queridos, era uma promessa, mas agora a terra virou um problemão, não é? Fome. Deus prometeu essa terra aos descendentes de Abrão, mas aparentemente tem um problema nessa terra. Essa terra não consegue nem sustentar aquele pequeno grupo que está ali com Abrão a essa altura. E aí? Veja, a fome em Canaã não era algo incomum. Diferente do Egito, que contava com a poderosa irrigação do rio Nilo, a terra de Canaã era bastante dependente das chuvas, sendo bem mais vulnerável a períodos de seca. Todos os patriarcas experimentaram fome na terra, Abrão, Isaque, Jacó, seus filhos.
Além deles, a própria nação de Israel passaria por isso em alguns momentos mais tarde. Você lembra do livro de Ruth? O livro de Ruth começa com mais um desses períodos de seca em Israel. Irmãos, o que está acontecendo aqui? A terra não era para ser boa, não era para jorrar leite e mel. A terra não era parte da promessa de Deus a Abrão? E ele não estava fazendo tudo direitinho a essa altura? Alguém poderia pensar, poxa, Abraão está fazendo tudo direitinho, servindo ao Senhor, erguendo o altar ao nome dele. Como é que tem seca, fome na terra? Queridos, a Bíblia é totalmente honesta e transparente sobre os momentos difíceis que nós, o povo de Deus, passamos aqui nesse mundo. Graças a Deus, nenhum membro aqui da nossa igreja, nem mesmo os visitantes, ou até mesmo o João, que está chegando agora na fé, ninguém pode dizer que não sabe disso. Não. Irmãos, isso tem que ficar bem claro para a gente. No mundo, nós teremos aflições, como nos advertiu o Senhor Jesus. No mundo mesmo, na terra prometida, há momentos de fome e seca, sim, irmãos. E o ensino de toda a Bíblia é que esses momentos não estão à parte do governo de Deus. Eles não estão fora do controle de Deus. Não. A fome em Canaã faz parte da providência, faz parte do cuidado soberano de Deus. Tiago, irmão do Senhor, na sua carta fala o seguinte: meus irmãos, tenham motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Percebe o que Deus está fazendo aqui? Ele está enviando essa seca braba para Canaã, para que haja fome na terra, para que Abrão cresça na sua fé. O propósito de Deus é que Abrão se torne um homem íntegro, maduro, aprovado. O plano de Deus é que Abrão pare de confiar nas coisas que ele vê e passe a andar por fé. Deus não quer simplesmente dar um pedaço de terra a Abrão. Isso é muito pouco. Deus quer transformar o coração de Abrão. E não é assim conosco também? Por exemplo, pensa em Paulo em 2 Coríntios 12. Ele conta que teve aquela experiência arrebatadora, não é? Literalmente. Ele foi levado ao terceiro céu, ao paraíso. Ele não sabia nem dizer se isso aconteceu fisicamente ou se foi apenas uma visão. O fato é que ele ouviu coisas indizíveis, que nenhum homem tem permissão para sair repetindo por aí. Certamente nenhum de nós aqui sabe, tem ideia do que essa experiência que Paulo teve foi de fato. Mas para que ele não ficasse orgulhoso pela grandeza das revelações, ele recebeu um espinho na carne que nós nem sabemos o que era. Paulo o descreve como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava para que ele não se exaltasse. Irmãos, aquilo trouxe tanta agonia, tanta aflição para Paulo, que ele insistentemente orou ao Senhor para que o livrasse daquilo. Até que finalmente o Senhor respondeu: Paulo, a minha graça é o que basta a você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Abrão no nosso texto, Paulo, ambos crentes no Senhor, obedientes a Deus, experimentando tempos de aflição, tempos de seca, tempos de fome. Irmãos, isso nos lembra que sim, nós, o povo de Deus, também passamos por momentos difíceis na caminhada que provam a nossa fé. Nessas últimas semanas temos recebido notícias assim, não é? Famílias com crianças pequenas, perdendo ora o pai, ora a mãe, porque faleceram, não é? A Mariane, nossa querida irmã, internada no hospital, a família apreensiva, nós aqui na igreja também recebendo notícias. Teve o sobrinho da Esther, que se queimou na cozinha recentemente, graças a Deus pela melhora dele, não é? Tem a expectativa da cirurgia do pastor Maurício. Irmãos, todas essas coisas nos trazem aflição, nos trazem angústia. E nós precisamos afirmar com a palavra de Deus que todas essas coisas estão debaixo da sua providência, debaixo do cuidado soberano dele.
Ele é quem está controlando tudo isso. E os seus propósitos são sempre bondosos, irmãos. Ele está transformando você numa mulher ou num homem de valor. Ele está forjando o caráter de Cristo em você, cristão. Ânimo, coragem no seu momento difícil. Não perca a força, não perca a esperança, confia nele. E como é que o crente Abrão se saiu, hein, diante dessa provação? O nosso texto é bem curto e direto. Ele diz assim: assim, Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. E aí, eu pergunto para você, será que essa decisão de Abrão foi boa, foi correta, ou foi ruim, foi errado? Bom, nós não podemos fazer nenhuma afirmação categórica sobre isso. Esse é um ponto debatido entre os autores. Há autores, por exemplo, Matthew Henry, ele segue a linha de que na providência de Deus havia fartura no Egito, havia pão no Egito. Então Abrão certamente fez bem em ir para lá. Era para ele ter ido mesmo, na providência de Deus, há fome, há pão no Egito, vamos para lá, não tem problema nenhum nisso. Veja, teria sido errado para Abrão virar as costas para a terra prometida e voltar definitivamente para Harã ou para Ur dos caldeus. Teria sido errado ele fazer isso. Mas não é isso que ele faz, ele não desiste do plano de Deus. O texto hebraico indica que ele desceu para o Egito não definitivamente, mas apenas para passar um tempo ali, até que o período de fome em Canaã passasse. Mas outros autores, eles destacam que Abraão, aparentemente, ele não procurou a orientação de Deus. Ele deveria ter orado sobre isso, deveria ter considerado em oração, buscado o conselho de Deus, pedido socorro a ele. Aparentemente, Abrão não fez nada disso. Talvez Abrão estivesse naquele modo piloto automático, sabe? Que nós usamos às vezes, não é? Sabe esse modo piloto automático? As demandas vão surgindo e nós vamos tomando as nossas decisões, sem refletir no que a palavra de Deus tem a dizer sobre aquilo, sem pedir a direção dele em oração, sem buscar conselhos de irmãos mais velhos na fé. Sabe esse modo piloto automático? Você não para considerar o que a palavra de Deus fala, você simplesmente age. Você não está em rebelião aberta contra Deus, levantando os pulsos contra Ele, mas você está lá, tomando as suas próprias decisões, fazendo as suas próprias escolhas. Aparentemente, Abrão ligou aqui o modo piloto automático. Bom, era isso que nós veríamos aqui no nosso primeiro ponto. A vida nesse mundo quebrado tem desses momentos de seca e fome mesmo, cristão. E tudo isso está debaixo da providência de Deus. Tudo isso serve para provar a nossa fé, para que sejamos aprovados por Ele, para que cresçamos em maturidade e integridade diante do Senhor. Como é que esse Abrão vai sair diante desse momento de provação, hein? E é isso que nós vamos ver agora no segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos ver que a tolice e a incredulidade andam sempre de mãos juntas, lado a lado, bem juntinhas. Olha de novo, por favor, os versículos de 11 a 16. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Bom, e lá se foram Abrão, Ló, Sarai, os seus servos, suas servas, seus animais, enfrentaram uma longa caminhada, e quando eles estão chegando lá, Abrão dá uma olhadinha para o lado, ele olha Sarai e se dá conta de que eles estão com um problemão. Ih, Sarai, quando a gente chegar no Egito, você linda que só, vai dar ruim, como a gente fala, né? Você vai chamar a atenção da rapaziada, aqueles egípcios vão acabar me matando por sua causa.
Então, Abrão, aqui sim, definitivamente no modo piloto automático, ele traça esse plano. Vamos fazer o seguinte, Sarai. Vamos dizer que você é minha irmã, e aí os homens vão me tratar bem por sua causa, olha só. E aí eu vou ficar vivo, tá bom? Combinado? Ou seja, na prática, o que Abrão está propondo para sua esposa é quase o seguinte: Sarai, eu jogo você na água para os tubarões e fico aqui, protegidinho, em cima do bote. Tá bom? Pode ser? Veja, alguns autores aqui, eles consideram que Abrão estaria tentando ganhar algum tempo. Talvez ele imaginasse que, se algum homem tivesse interessado em Sarai, teria que negociar primeiro com o irmão dela, e aí ele tentaria controlar a situação, enrolando esse homem, até que finalmente eles pudessem voltar a Canaã. Nós não sabemos exatamente o que se passou na cabeça de Abrão ali, mas em todo caso era um plano arriscado, que certamente colocou Sarai em perigo, né? E o furo desse suposto esquema de Abrão é que Faraó, irmãos, Faraó não precisa negociar com irmão nenhum para pegar uma mulher e trancafiá-la no seu harém. E é para onde Sara acabou indo, né? Ela acabou indo parar lá no harém de Faraó por causa da covardia do seu marido. Eu sempre me lembro de uma história que o pastor Maurício contou, de um assalto que sofreu há algum tempo. Ele estava voltando de carro, né, para casa depois de um culto à noite, num domingo. A Rosane no banco da frente, a Ingrid e mais o irmão da igreja com seu filho de 6 anos no banco de trás. Os bandidos fecharam o carro, vieram armados para cima dele com aquela pressa: sai, 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 sai. E aí ele teve a calma e a sensatez de falar primeiro para as pessoas saírem do carro, e aí, quando todo mundo já estava do lado de fora, então ele saiu, entregou o carro e, graças a Deus, não aconteceu nada, ele só perdeu o carro mesmo. Mas, irmãos, quantos homens em situações parecidas, ali naquele momento de desespero, né, aquele instinto de salvar a própria pele, acabam não pensando e entregam logo o carro. Quando vê, ainda tem uma criança ali dentro, os bandidos já estão entrando e acabam colocando a família numa situação bastante delicada, não é? Queridos, no mundo ideal, onde homens agem como homens de verdade, homens de valor, o que Abrão deveria ter falado para Sarai? O que vocês acham? Eu penso que ele deveria ter falado mais ou menos o seguinte: querida, eu sei que você é linda. E é bom você falar para sua esposa isso de vez em quando, tá? Querida, você é linda. Eu sei que isso pode ser um problema no Egito, mas vamos confiar em Deus. Ele não nos prometeu descendência e proteção? Vamos confiar na palavra dele. Ele está no controle dessa situação. E, mesmo se alguém vier colocando a sua honra e a sua integridade física em ameaça, eu vou defender você. Essa pessoa vai ter que passar por cima de mim primeiro. Pode ficar tranquila, Sarai, eu vou defender você. Não era isso que nós esperaríamos que o pai da fé falasse para sua esposa? Meus irmãos, homens aqui da igreja, será que nós somos muito melhores que Abrão? Será que nós também não temos que crescer um pouco nessa área? Um dos autores faz o seguinte comentário aqui: ai de mim, se os cedros foram assim sacudidos com tal vento, o que será dos salgueiros? Se Abrão, o pai da fé, agiu tão tolamente, o que será de nós, filhos de Abrão? Queridos, Abrão resolveu salvar a própria pele, colocando Sarai em risco. E ele faz isso contando uma mentirinha, pequenininha, uma meia-verdade. Nem tecnicamente era uma mentira assim, não é? Em Gênesis 20, 12, nós ficamos sabendo que Sarai, sim, era meia-irmã de Abrão. Eles eram irmãos por parte de pai. Uma meia-verdade. Nem chega a ser tecnicamente uma mentira, não é? Não, irmãos. O ponto aqui é que Abrão, ele usa essa meia-verdade para intencionalmente enganar aqueles homens, enganar os egípcios. Esse era o propósito dele. Abrão mentiu, tá, pessoal? Você já fez isso alguma vez?
Nós somos craques em inventar esse tipo de coisa, né? Nós tentamos enganar alguém sem tecnicamente mentir, sem contar uma mentira. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele, quando era criança, ele mentia dizendo a verdade num tom de ironia. Isso é genial, né? Por exemplo, a mãe dele chegava para ele e perguntava: Léo, foi você que fez isso? Ele respondia: ah, sim, mãe, fui eu sim. Aham, tá bom, fui eu. E tinha sido ele mesmo. Ou seja, ele estava falando a verdade com um tom de ironia, enganando a mãe dele, falando a verdade, não é? Deixa eu falar uma coisa para vocês, crianças. Eu não estou dando ideia para vocês, não, tá? Isso é mentira. Deixa eu falar bem claramente, tá bom, crianças? Isso é mentira. Nós não devemos usar meias-verdades para tentar enganar as pessoas. Queridos, Abrão mentiu aqui, ele enganou os egípcios contando aquela meia-verdade, ele agiu em covardia, ele colocou a pureza e a integridade física da sua esposa em risco. Mas tudo isso é só a pontinha do iceberg. Não mantenha os seus olhos aqui, não. Isso aqui é o que a gente vê. Mas por baixo, sustentando tudo isso aqui, num nível bem mais profundo no coração de Abrão, está o pecado da incredulidade. A falta de fé do pai da fé. Essa é a raiz do problema. O grande problema não foi a mentira ou a covardia. Isso é a pontinha do iceberg só. Lá no coração de Abrão estava a incredulidade. Vamos nos lembrar? Deus havia dado a Abrão a promessa de descendência numerosa, a terra de Canaã, proteção e propósito. Abrão ainda não tinha nenhum filho a essa altura. Então, diferente de mim e de você, Abrão sabia que no dia seguinte, na semana seguinte, até quando ele tivesse pelo menos um filho, ele estaria vivo. Ele sabia com certeza que estaria vivo lá no dia seguinte, certo? Irmãos, a promessa de Deus, que envolvia tanto descendência como proteção, deveria tirar totalmente o medo dos egípcios do coração de Abrão. A proteção dele era para ser deixada nas mãos de Deus. Ele não devia se preocupar com isso. Mas ele pensou, não, a promessa de Deus não é suficiente aqui. Essa situação exige a minha engenhosidade, a minha esperteza. Ele tinha a promessa de Deus, mas não deixou que ela o controlasse no seu momento assustador. Isso soa familiar a você? Hã? Nós, cristãos, também recebemos promessas na nova aliança, não é? Algumas delas foram mencionadas agora no culto. Jesus vai estar sempre conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa que tipo de problema nós enfrentemos, não é? Ele vai estar conosco. Nós temos a promessa também de que todas as coisas, mesmo aquelas mais assustadoras e terríveis, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos a promessa que foi mencionada aqui durante uma oração, de que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Meus irmãos, nas situações assustadoras da vida, nós precisamos nos lembrar dessas promessas de Deus. Por exemplo, quando o seu chefe te pedir para mentir no seu trabalho, naquele relatório, naquele telefonema, e vier o temor do homem no seu coração, lembra do cuidado de Deus com você, do amor pactual que Ele tem contigo. Talvez a sua situação assustadora seja outra, talvez seja um vestibular ou aquele concurso extremamente difícil, disputado, que você acha que precisa também estudar todos os domingos, senão você não vai ser aprovado. E aí você é tentado a pensar, vai ser só um período longe da igreja, só 6 meses. Depois eu volto e fica tudo bem. Será que fica mesmo? Ou talvez seja um namoro que você espera há tanto tempo, e aí, como não tem nada surgindo dentro da igreja, você é tentado a olhar lá fora. Será que tem alguma coisa boa lá fora? Queridos, em cada uma dessas situações, nós precisamos lembrar que Deus é suficiente para nós, irmãos. A graça dele nos basta. Precisamos nos lembrar das suas promessas. Que essas promessas de Deus, o amor pactual que Ele tem conosco, varra o medo do homem, o temor do homem do nosso coração. Era isso que nós iríamos investigar aqui no nosso segundo ponto. A tolice e a incredulidade
andam sempre de mãos dadas. Mas antes de passarmos para o terceiro ponto, eu queria mostrar uma grande ironia que o nosso texto tem. É engraçado, olha só. Você lembra que Abrão propôs todo aquele esquema a Sarai para que ele fosse bem tratado por causa dela? No versículo 13, lembra? Pois bem, do versículo 16, Abrão foi muito bem tratado por Faraó, não foi? Depois que Sarai foi trancafiada no seu harém. Ele recebeu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Está aí, Abrão. Não era o que você queria? Olha só a recompensa. Seu tolo Abrão. Como escreveu Allen Ross, toda a riqueza recebida por Abrão seria uma lembrança perpétua de que Sarai não estava mais na sua casa, mas na de Faraó. Você imagina Abrão recebendo todos esses presentes? Sabendo que tudo aquilo era porque agora Sarai era mulher de outro homem? Sabendo que por causa da sua tolice, ela estava presa no harém de Faraó, sujeita aos desejos daquele homem? E aí, a situação agora ficou bem complicada, não é? Está difícil agora. Olha só que lambança em que Abrão se meteu. Ele agora, note, está fora da terra prometida, está sem esposa. E a promessa de Deus? Está feia a coisa, não está? Olha aonde a astúcia de Abrão meteu ele, meteu a família dele. Quase que ele colocou tudo a perder. Quase. E o que nós vamos ver agora no nosso terceiro e último ponto é que o Senhor intervém graciosamente na vida dos seus eleitos. Vocês perceberam que até aqui Deus parece estar totalmente ausente da nossa história? Desde a fome em Canaã até as dificuldades no Egito, ele permaneceu totalmente em silêncio. Parece que tudo depende mesmo dos esquemas de Abrão, não é? E Abrão não está se saindo lá muito bem. Mas olha de novo a partir do verso 17 em diante. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Queridos, Deus resolve intervir diretamente nessa situação. Ele envia grandes pragas à casa de Faraó, que de alguma forma conecta essas pragas com Sarai. Agora, que pragas eram essas? E como é que Abrão fez a conexão entre elas e Sarai? Nós não sabemos. O importante daqui, o que o texto quer que a gente pense mesmo é que Deus havia sido fiel à sua promessa. Deus foi fiel à sua promessa a Abrão. Ele havia dito lá no versículo 3a, amaldiçoarei aquele que eu amaldiçoar. Em outras palavras, se mexer com Abrão, vai se ver comigo. Irmãos, fica bem claro aqui que se a promessa de Deus a Abrão vai mesmo se cumprir, isso depende totalmente de Deus. Abrão não tem como se safar da confusão em que ele se meteu no Egito, mas o Senhor intervém graciosamente na vida dos seus eleitos. Irmãos, olhar para essa intervenção de Deus aqui deve gerar pelo menos 3 coisas no nosso coração. Primeiro, humildade. Nós sabemos, irmãos, nós não somos melhores do que Abrão. Nós não apenas compartilhamos da sua fé, mas também compartilhamos da sua fraqueza, da sua tolice, dos seus medos, da sua incredulidade. Nós também nos metemos em confusão. Nós também criamos uma verdadeira lambança às vezes, não é, cristão? Todos nós somos filhos de Abrão, também nas suas falhas, mais do que gostaríamos de admitir. Irmãos, se nós seremos salvos da ira vindoura, se nós chegaremos a salvos no lar celestial, isso depende totalmente da intervenção graciosa de Deus. Nós temos a doutrina da perseverança dos santos, não é? Que diz que é Deus quem assegura a salvação final dos seus eleitos.
É por causa do poder dele que nós perseveramos e somos santificados até o fim. Não é, cristão? Isso deve encher o nosso coração de humildade. Se dependesse de nós, nós estaríamos completamente e para sempre perdidos. Como Abrão aqui antes do versículo 17. Nós precisamos da intervenção poderosa e graciosa de Deus. Em segundo lugar, ver essa intervenção de Deus deve produzir em nós temor. Abrão poderia ter perdido Sarai para sempre aqui, percebe? E isso só não aconteceu porque Deus resolveu intervir nesse caso, de forma direta e sobrenatural. Mas, você sabe, nem sempre Deus resolve fazer isso. Via de regra, Ele não nos livra milagrosamente de todas as consequências das nossas tolices, não é? E mesmo aqui na nossa história, se você olhar bem atentamente, Deus não livrou Abrão de todas as consequências, Ele não removeu todas as consequências da tolice de Abrão. Deixa eu fazer uma pergunta, você acha que não ficou marcas profundas em Sarai desse episódio? Você imagina Sarai voltando do harém, sendo devolvida ao seu marido? Você imagina a cara que ela deve ter feito para Abrão? Você imagina como deve ter sido a primeira conversa que eles tiveram a sós, depois desse episódio? E mais, como será que deve ter repercutido essa história entre os servos de Abrão? Imagina os comentários maliciosos que não devem ter acontecido por trás. E aí, quando Abrão se aproximava, eles mudavam de assunto, sem disfarçar direito. Você viu a bronca que Abrão levou de Faraó? O que é isso que você fez comigo? Alguns autores veem um eco aqui daquela pergunta que o Senhor havia feito a Eva, ainda no jardim, depois da queda. É a mesma pergunta. O que é isso que você fez? Abrão, que deveria ser uma bênção, através de quem viria a bênção de Deus a todos os povos, agora está fazendo uma lambança no Egito. E por causa dele vem não a bênção de Deus, mas vem praga de Deus. Ele deveria ter sido uma bênção no Egito, mas está causando problema. Irmãos, Abrão teve de encarar a vergonha de ser expulso do Egito. Ele foi escoltado de lá. Ele foi deportado. Irmãos, quanta vergonha o pecado nos traz. Alguém poderia argumentar aqui, ok, foi vergonhoso, mas Abrão não ficou rico? Olha quantos presentes ele recebeu. A confusão toda não teria valido a pena, então? O Allen Ross, no seu comentário, diz o seguinte contra esse tipo de pensamento. Vale a pena mencionar que todo o ganho que Abrão teve com seu esquema o atormentou com problemas nos anos seguintes. Primeiro na contenda com os pastores de Ló, e em seguida por meio da tensão envolvendo uma serva egípcia chamada Agar, que provavelmente foi uma das que ele recebeu de Faraó. Olha só. Queridos, o pecado sempre traz consequências. O pecado sempre deixa marcas. Ver essa intervenção de Deus deve gerar em nós humildade, deve gerar temor, mas, por último, deve produzir também esperança. Se nós olharmos no plano humano, aqui essa história foi um fiasco, não é? Foi uma derrota total. Tem poucas coisas boas para se contar. Mas olha para a história, prestando atenção nos atos de Deus. Primeiro, ele não abandonou Abrão. Deus podia ter dito, deixa eu procurar outra pessoa, isso aí não vai prestar para o meu plano. Não, irmãos, ele foi fiel à promessa a Abrão. Ele protegeu Abrão, protegeu Sarai. Ele está levando a família de volta para Canaã, percebe? E ele está usando essa situação meio constrangedora, meio humilhante aqui. Ele está usando a bronca de Faraó para dizer para Abrão, volta para Canaã, volta lá, Abrão, volta. Ele está levando a família de Abrão em segurança para Canaã. Ele usa toda essa confusão, sim, toda essa bagunça causada pelo pecado do pai da fé, para abençoá-lo. Abrão, sim, está voltando com riquezas, ele está voltando mais rico do que nunca. E o mais importante, irmãos, que a gente vai ver aqui, na semana que vem, Deus permitindo,
Abrão volta para Canaã diferente, certamente mais humilde, mais quebrado, se conhecendo melhor, conhecendo mais as suas próprias falhas e, portanto, mais sábio. E o plano de Deus de abençoar todas as famílias da terra, através de Abrão, ainda está de pé. Essa intervenção de Deus nos mostra, irmãos, nos lembra que Deus usa até mesmo os nossos pecados, as nossas tolices, para exaltar a sua glória e executar o seu plano maravilhoso, não é? Você se meteu numa confusão, meu irmão, minha irmã? Sua vida está uma bagunça por causa da sua própria tolice? Olha para esse episódio da vida de Abraão, vendo a graça dele conosco, com nós, o seu povo. Por último, irmãos, para terminar, você consegue ver Jesus aqui nessa história? Onde é que está Jesus aqui no nosso texto? Como Abrão, olha só, Jesus também enfrentou um período de seca e de fome. Lembra lá dos 40 dias no deserto, em jejum, onde ele foi tentado pelo diabo e por toda a sua vida, na verdade, ele sofreu severa oposição dos líderes religiosos, ele passou por sofrimentos indizíveis. Mas, diferente de Abrão, que mentiu para salvar a própria pele, Jesus sempre disse a verdade, mesmo sabendo que ela lhe custaria a própria vida. Quando ele foi preso e o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Ele não contou meias verdades, mas ele foi incrivelmente claro e assertivo. Ele falou: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Jamais passou pela cabeça de Jesus lançar sua noiva aos tubarões, colocar a igreja, sua noiva, em perigo. Pelo contrário, ele se deu por ela. Ele se deu por nós, o seu povo. Aliás, nós havíamos nos metido no harém de Faraó. Nós estávamos presos lá, não por causa da tolice dele, do nosso noivo, mas pela nossa própria tolice. Nós estávamos presos no império das trevas, mas ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus foi lá e nos resgatou do harém de Faraó, onde a nossa tolice havia nos prendido. Irmãos, ele nos tirou de lá derramando o seu próprio sangue por nós. Queridos, dá ou não dá para confiar nele? Dá ou não dá para confiar nas promessas que ele nos faz? Lembre-se disso na próxima situação assustadora que surgir na sua frente. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa história. Que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. Que todos nós aprendamos com a tolice de Abrão e com as nossas próprias, Senhor. E que a gente cresça na fé. Que haja em nós, Pai, aquele senso de humildade, de temor e de esperança também. Muito obrigado, Jesus, por tamanho amor e por tão grandes promessas que o Senhor nos deu. Em nome de Cristo oramos. Amém.